Jean-Paul Sartre, A Náusea, editora Nova Fronteira, edição 2011, coleção Saraiva de Bolso. Domingo, páginas 61 a 80. Essa manhã, esqueci que era domingo. Saí e andei pelas ruas como de hábito. Levara comigo Eugène Grandet. Depois, subitamente, ao empurrar o portão de ferro do jardim público, tive a impressão de que alguma coisa me fazia sinal. O jardim estava deserto e nu, mas, como dizer, não tinha seu aspecto habitual. Sorria para mim. Fiquei um momento apoiado na grade e depois bruscamente compreendi que era domingo. Isso se via nas árvores, na relva, como um leve sorriso. Era algo que não se podia descrever, seria preciso pronunciar muito depressa. Trata-se de um jardim público no inverno, numa manhã de domingo. Soltei a grade, voltei-me para as casas e as ruas burguesas e disse a meia voz: é domingo. É domingo, por trás das docas, junto ao mar, perto da estação de cargas, em volta da cidade, há depósitos vazios e máquinas paradas na escuridão. Em todas as casas, homens se barbeiam por trás das janelas, inclinam a cabeça para trás, olham, ora o espelho, ora o céu, frio para saber se fará bom tempo. Vou reler. Ora o céu, frio, para saber se fará bom tempo. Os bordéis recebem seus primeiros fregueses, camponeses e soldados. Nas igrejas, à luz das velas, um homem bebe vinho diante de mulheres ajoelhadas. Em todos os subúrbios, entre os muros intermináveis das fábricas, longas filas negras se puseram em movimento, avançam lentamente para o centro da cidade. Para recebê-las, as ruas assumiram seu aspecto dos dias do tumulto. Todas as lojas, exceto a da rua Tournebread, baixaram suas portas de ferro. Dentro, em pouco, em silêncio, as colunas negras invadirão essas ruas que se fingem de mortas. Virão primeiro ferrovias de Tocqueville e suas mulheres, que trabalham nas saboarias de Saint-Symphorien. Depois, os pequenos burgueses de Juxte-Bourville. Depois, os operários das fiações Pinot. Depois, todos os biscateiros do bairro de Saint-Marchens. Os homens de Thiérache serão os últimos a chegar, no bonde das 11 horas. Dentro em pouco vai surgir multidão, ou a multidão dos domingos, entre lojas aferrolhadas e portas fechadas. Um relógio bate 10h30 e me ponho a caminho. Aos domingos, a essa hora, há em Bouville um espetáculo digno de ver, mas é preciso não chegar muito depois da saída da missa cantada. A ruazinha Joséphine Solaire está deserta e cheia à adega, mas como todos os domingos, está invadida por um ruído suntuoso, um ruído de marulho. Dobro na rua do Presidente Charmant, cujas casas têm 3 andares, com longas persianas brancas. Essa rua de tabeliões está inteiramente tomada pelo rumor volumoso do domingo. Na galeria Gillet, o ruído aumenta ainda mais e posso reconhecê-lo. É um ruído que os homens fazem. Depois, de repente, à minha esquerda, há como que uma explosão de luzes e sons. Cheguei. Eis aqui a rua Tournebread. Só tenho que tomar lugar entre meus semelhantes para ver os senhores distintos trocando cumprimentos com seus chapéus. Há apenas 60 anos, ninguém se atrevia a prever o miraculoso destino da rua Tournebread, que os habitantes de Bouville chamam hoje de Pequeno Prado. Vi um mapa datado de 1847 no qual ela sequer figurava. Devia ser, na época, uma passagem estreita, escura e mal cheirosa, com uma vala por onde corriam entre as pedras do calçamento cabeças e entranhas de peixes. Mas, no final de 1873, a Assembleia Nacional declarou de utilidade pública a construção de uma igreja sobre a colina de Montmartre. Poucos meses depois, a mulher do prefeito de Bouville teve uma visão. Santa Cecília, sua santa padroeira, de quem lhe vinha o nome de batismo, vinha recriminá-la. Era admissível que a elite tivesse que se enlamear todos os domingos para ir a Saint-Ré ou a Saint-Claudien.
Ouvir a missa com os lojistas? A Assembleia Nacional não dera o exemplo. Bovilho tinha agora, graças à proteção do céu, uma situação econômica de primeira ordem. Não convinha construir uma igreja para dar graças ao Senhor? Tais argumentos foram acolhidos. O Conselho Municipal reuniu-se numa sessão histórica e o bispo concordou em receber subscrições. Faltava recolher ou escolher o local. As velhas famílias de comerciantes e armadores eram de opinião que se erguesse o edifício no cume do Courtovort, onde moravam, para que Santa Cecília velasse por Bouville como o Sagrado Coração de Jesus por Paris. Os novos ricos do Boulevard Maritime, ainda pouco numerosos, mas bastante opulentos, resistiram. Dariam o que fosse preciso, mas a igreja seria construída na praça Marignan. Se pagavam por uma igreja, achavam que deveria poder utilizá-la. Agradava-lhes mostrar sua força a essa burguesia altaneira que os tratava como revistas. O bispo arquitetou uma solução conciliatória. A igreja foi construída a meio caminho do Courtovert e do Boulevard Maritime, na praça da Relux-Moreau, que foi batizada de Praça Santa Cecília do Mar. Esse edifício monstruoso, que ficou pronto em 1887, não custou menos de 14 milhões. A rua Tony Bright, larga, mas suja e mal afamada, teve que ser inteiramente reconstruída, e seus moradores foram energicamente rechaçados para trás da Praça Santa Cecília. O pequeno prado tornou-se, sobretudo nas manhãs de domingo, ponto de encontro de pessoas importantes e elegantes. Uma a uma, bonitas lojas foram inauguradas com a chegada da elite. Permanecem abertas na Páscoa, na noite de Natal e todos os domingos até o meio-dia, ao lado de Julien, o charcuteiro, cujos patês são famosos. O doceiro Foulon exibe suas especialidades renomadas, admiráveis petit fours cônicos, de manteiga cor de malva, recobertos por uma violeta de açúcar. Na vitrine da livraria do Parti estão expostas as novidades da editora Plon, alguns livros técnicos, tais como uma teoria do navio ou um tratado do velame, uma grande história ilustrada de Bouville e edições de luxo elegantemente dispostas. Königsmarck, encadernado com couro azul. Le Livre de mes filles, de Paul Dormet, encadernado com couro bege com flores púrpuras. Guislain, alta costura, modelos parisienses. Separa Pierre Goa, o forista, do antiquário Pacan. O cabeleireiro Gustave, que emprega 4 manicures, ocupa o primeiro andar de um prédio novo pintado de amarelo. Há 2 anos, na esquina do beco Moulin-Gemou, com a rua Tournebride, uma lojinha impudente ainda exibia um anúncio de Tubounet, um produto inseticida. Ela florescera no tempo em que se ouvia os pregões de bacalhau na Praça Santa Cecília. E era centenária. Os vidros da fachada raramente eram lavados. Era preciso fazer um esforço para distinguir, através da poeira e do embaçado, uma quantidade de pequenas figuras de cera vestindo gibões cor de fogo que representavam ratos e camundongos. Esses animais desembarcavam de um navio de alto bordo apoiado em bengalas. Mal pisavam em terra e uma camponesa graciosamente vestida, mas lívida e negra de sujeira, punha-os em fuga, aspergindo-lhes tupunês. Eu gostava muito dessa loja. Tinha um ar cínico e obstinado. Lembrava com indolência os direitos dos vermes e da sujeira. E a 2 passos da igreja mais cara da França. A velha herborista morreu ano passado e seu sobrinho vendeu a casa. Bastou derrubar algumas paredes, agora é uma pequena sala de conferências, a Bonbonnière. No ano passado, Henri Bordeaux fez aí uma palestra sobre o alpinismo. Na rua Tournebride não se pode ter pressa. As famílias caminham lentamente. Às vezes se avança uma fileira, porque uma família inteira entrou na loja de Foulon ou na de Pierre Goa.
Mas em outros momentos é preciso parar e marcar passo, porque duas famílias pertencentes, uma à coluna que sobe, outra à coluna que desce, se encontraram e se engarrafaram firmemente pelas mãos. Avanço a passos curtos, sobrelevo-me a duas colunas e vejo chapéus, um mar de chapéus. A maioria deles é preta e rígida. De quando em quando, um voa na ponta de um braço, deixando aparecer o brilho suave de um crânio. Em seguida, após alguns instantes de um voo desajeitado, torna a pousar. No número 16 da rua Thornbride, o chapeleiro Urbain, especialista em caps, faz planar como um símbolo um imenso chapéu vermelho de arcebispo, cujas borlas de ouro pendem a 2 metros do chão. Faz-se alto. Acaba de se formar um grupo sob as borlas. Meu vizinho espera sem impaciência, balançando os braços. Creio que esse velhinho pálido e frágil como uma porcelana é Coffin, o presidente da Câmara de Comércio. Ele parece intimidante, pois nunca diz nada. Mora no alto do Côte Vert, numa grande casa de tijolo aparente, cujas janelas estão sempre escancaradas. Terminou. O grupo se desmanchou. Recomeça-se a andar. Acaba de se formar outro, mas nesse ocupa menos espaço. Tão logo se formou, encontrou-se na vitrine de Ghislaine. A coluna sequer para. Faz apenas um ligeiro desvio. Desfilamos diante de 6 pessoas que se dão as mãos. Bom dia, senhor. Bom dia. Meu caro senhor. Como vai? Mas ponha o chapéu, senhor. Vai resfriar. Obrigado, senhora. Realmente não faz calor. Minha querida, quero lhe apresentar o Dr. Lefrançois. Doutor, muito prazer em conhecê-lo. Meu marido sempre me fala no Dr. Lefrançois, que o tratou tão eficazmente, mas... Ponha o chapéu, doutor. Esse frio pode lhe fazer mal. Mas o doutor se curaria logo. Não creia, senhora. Os médicos são sempre os que menos se tratam. O doutor é um músico notável. Meu Deus, doutor, eu não sabia disso. Toca violino? O doutor tem muito talento. O velhinho ao meu lado é certamente Coffin. Uma das mulheres do grupo, a morena, devora-o com os olhos, ao mesmo tempo em que sorri para o doutor. Parece estar pensando, lá está o senhor Coffin, o presidente da Câmara de Comércio, como seu aspecto é intimidante, dizem que é tão frio. Mas o senhor Coffin não se dignou a ver nada. Essas pessoas são do Boulevard Maritime. Não pertencem à sociedade. Com o tempo que venho a essa rua para ver os cumprimentos de chapéus aos domingos, aprendi a distinguir as pessoas do Boulevard e as do Côté. Quando um sujeito está usando um casaco novo em folha, chapéu de feltro flexível, camisa resplandecente, é muito espaçoso. Não há o que errar. É alguém do Boulevard Marítimo. As pessoas do Côte Vert se distinguem por um não sei quê de lastimável e deprimido. Têm os ombros estreitos e um ar de insolência, nos rostos gastos. Juraria que o senhor grandalhão que está segurando as crianças pela mão é do Côté. Seu rosto é inteiramente cinza e ele dá o nó na gravata como se ela fosse um barbante. O senhor grandalhão se aproxima de nós, olha fixamente para o senhor Crawford, mas um pouco antes de cruzar com ele, desvia a cabeça e se põe a brincar paternalmente com seu garotinho. Dá mais alguns passos inclinado para o filho, os olhos mergulhados nos dele, imbuído de seu papel de papai. Depois, de repente, virando-se lentamente para nós, dirige um olhar vivo para o velhinho e faz um cumprimento amplo e seco, com um movimento circular de braço. O garotinho, desconcertado, não esboça um cumprimento. Isso é coisa de gente grande. Na esquina da rua Bassée de Vielle, nossa coluna esbarra com uma coluna de fiéis que estão saindo da missa. Uma dezena de pessoas esbarram umas nas outras e se cumprimentam rodopiando, mas os cumprimentos de chapéu são muito rápidos para que eu possa detalhá-los. Desculpe. Por cima dessa multidão gorda e pálida, a igreja consagrada a Santa Cecília ergue sua monstruosa massa branca. Um branco de giz sobre um céu escuro, por trás dessas paredes resplandecentes. Ela retém, em seus flancos, um pouco de negrume da noite. Retoma-se a caminhada numa ordem ligeiramente modificada. O Sr. Crawford
foi empurrado para trás de mim. Uma senhora de azul marinho colocou-se a meu flanco esquerdo. Vem da missa. Pisca os olhos um pouco ofuscada ao se deparar com a luz da manhã. O senhor que caminha à frente dela e cuja nuca é muito magra é seu marido. Na outra calçada, um senhor que dá o braço à sua mulher acaba de lhe sussurrar algumas palavras ao ouvido e se pôs a sorrir. Imediatamente, ela elimina qualquer expressão do rosto cremoso e dá alguns passos como se fosse cega. Esses sinais não enganam, eles vão cumprimentar alguém. Efetivamente, um instante depois, o senhor ergue a mão. Quando os dedos estão próximos de seu chapéu de feltro, hesitam um segundo antes de pousarem delicadamente na copa, enquanto levanta lentamente o chapéu, baixando um pouco a cabeça para facilitar a remoção, e a mulher dá um pulinho, inscrevendo no rosto um sorriso jovem. Uma sombra passa por eles, inclinando-se, mas seus 2 sorrisos gêmeos não se apagam no rosto. Permanecem alguns instantes em seus lábios por uma espécie de remanescência. Quando o senhor e a senhora cruzam comigo, já retomaram sua impassibilidade, mas permanece-lhes ainda um ar alegre ao redor da boca. Terminou. A multidão é menos densa. Os cumprimentos de chapéu se tornaram mais raros. As vitrines das lojas já não têm o mesmo encanto. Estou no fim da rua Thornbride. Vou atravessar e subir a rua pela outra calçada. Acho que já me fartei. Já vi o bastante desses crânios rosados, desses rostos miúdos, distintos, apagados. Vou atravessar a praça Marinhã, no que estou me separando, com precaução, da coluna. Uma cabeça de verdadeiro cavalheiro brota de um chapéu preto bem ao meu lado. É o marido da senhora de azul marinho. Ah, que belo e longo crânio de dolicocéfalo, coberto de cabelos curtos e bastos. Que belo bigode americana, semeado de fios prateados. E, sobretudo, o sorriso do admirável sorriso cultivado. Há também um lorão, algures no nariz. Ele estava voltado para a mulher, dizendo-lhe: é um novo desenhista da fábrica. Pergunto-me o que estará fazendo aqui. É um bom rapazinho, um tímido. Me diverte. Junto à vitrine do charuteiro, Julian, o jovem desenhista que acaba de recolocar seu chapéu, ainda corado, os olhos baixos, o ar obstinado, conserva toda a aparência de uma intensa volúpia. Sem dúvida alguma, é o primeiro domingo em que ousa atravessar a rua Thornbride. Seu aspecto é de alguém que está fazendo a primeira comunhão. Cruzou as mãos atrás das costas e virou o rosto para a vitrine com um ar púdico positivamente excitante. Olha sem vê-las. 4 linguiças brilhantes em meio ao gelo, desabrochando em sua guarnição de salsas. Uma mulher sai da charcuteria e toma seu braço. É sua esposa. Ela é bastante jovem, apesar da pele consumida. Por mais que ronde pelas imediações da rua Thornbride, ninguém a tomará por uma dama. Ela é traída pelo fulgor cínico dos olhos, pelo ar sensato e previdente. As verdadeiras damas não sabem os preços das coisas, gostam das belas loucuras. Os olhos delas são belas flores cândidas, flores de estufa. Ao dar 1 hora, chego a Brassière-Vézelise. Lá estão os velhos, como de hábito. 2 deles já começaram sua refeição. Há 4 jogando manilha, tomando aperitivos, e outros estão de pé e observam o jogo enquanto esperam que lhes preparem uma mesa. O mais alto, que tem uma barba interminável, é corretor de valores. Outro é comissário aposentado da capitania do porto. Comem e bebem como se ainda tivessem 20 anos. Aos domingos, o prato escolhido é chucrute. Os últimos a chegar interpelam os outros que já estão comendo. Então, o chucrute dominical, como sempre. Sentam-se e dão um suspiro satisfeito. Mariette, minha querida, uma cerveja sem colarinho e um chucrute. Mariette é brejeira. No que me sento numa mesa de fundo, um velho escarlate começa a tossir furiosamente enquanto ela lhe serve um vermute.
Encha mais, ora essa, diz a tossir, mas ela se zanga por sua vez. Não tinha acabado de servir. Mas me deixe servir. Por acaso eu disse alguma coisa? O senhor se contraria por antecipação. Os outros começam a rir. Touché. O corretor de valores, ao ir se sentar, segura Mariette pelos ombros. É domingo, Mariette. Vai ao cinema essa tarde com seu namorado? Ah, sim. É a folga de Antoniette. Namorado? É verdade. Vou ter que aguentar o dia inteiro trabalhando. O corretor de valores sentou-se diante de um velho muito escanhoado, de ar infeliz. O velho, escanhoado, começa imediatamente um relato animado. O corretor de valores não ouve, faz caretas, puxa a barba. Eles nunca se ouvem. Reconheço meus vizinhos, são pequenos comerciantes dos arredores. Aos domingos dão folga à empregada. Então vêm aqui e se instalam sempre na mesma mesa. O marido está comendo uma bela côte de buffet rosada. Examina de perto e de quando em quando a cheira. A mulher lambisca seu prato. É uma loura corpulenta de 40 anos. As faces vermelhas e penugentas, os seios sob a blusa de cetim, são belos e rijos. Em cada refeição, ela entorna, como um homem, uma garrafa de Bordeaux. Vou ler Eugène Grandet. Não que isso me dê muito prazer, mas é preciso que faça alguma coisa. Abro o livro, ao acaso. A mãe e a filha falam do amor que está nascendo em Eugène. Eugène beijou-lhe a mão, dizendo... Citação. Como é boa, minha querida mamãe. Essas palavras iluminam o velho rosto materno marcado por longas dores. Tem boa impressão dele? Perguntou Eugène. A senhora Grandet respondeu apenas com um sorriso. Em seguida, após um momento de silêncio, disse em voz baixa. Já o estaria amando, então? Isso seria mal. Mal, retorquiu Eugène. Eugène. Por quê? Ela agrada à senhora, agrada a Nanon, por que não me agradaria? Olhe, mamãe, vamos botar a mesa para o almoço dele. Pôs-se de lado do seu bordado. A mãe fez o mesmo, dizendo-lhe, você está louca. Mas se comprouve em justificar a loucura da filha. Compartilhando-a, Eugênia chamou Nanon. Que é? Que deseja ainda, senhorita? Nanon, você terá o creme pronto para o meio-dia? Ah, para o meio-dia sim, respondeu a velha empregada. Muito bem, sirva-lhe café bem forte. Ouviu o senhor Grassans dizer que em Paris se fazia café muito forte. Ponha bastante. E onde quer que o arranje? Compre. E se o patrão me encontra? Ele está em seus pastos. Meus vizinhos haviam permanecido silenciosos. Fim da citação. Meus vizinhos haviam permanecido silenciosos desde minha chegada, mas de repente a voz do marido me arrancou da leitura. O marido, com ar divertido e misterioso. Escute, você viu? A mulher estremece e olha para ele, saindo de um sonho. Ele come e bebe, depois continua com o mesmo ar malicioso. Ha, ha, ha. Um silêncio. A mulher voltou a mergulhar em seu sonho. De repente estremece e pergunta. O que está dizendo? Suzanne ontem. Ah, sim, diz a mulher. Ela tinha ido ver Victor. Que é que eu tinha dito? A mulher empurra o prato impaciente. Não está bom. As beiradas do prato estão cheias de bolinhas de carne, cinza, que ela cuspiu de volta. O marido prossegue. Aquela mulherzinha cala-se e dá um sorriso vago. Em frente a nós, o velho corretor de valores acaricia o braço de Mariette, arfando um pouco. Daí a um momento. Eu tinha dito a você outro dia. Tinha dito o quê? Que ela iria ver Victor. O que há? Pergunta bruscamente, espantado. Não gostou? Não está bom. Já não é a mesma coisa, diz pomposamente. Já não é como no tempo de Recato. Sabe por onde anda Recato? Está em Domremy. Não? Sim, sim. Quem lhe disse? Você no domingo. Ela come uma migalha de pão que ficara sobre a toalha de papel. Depois, alisando com a mão o papel sobre a borda da mesa, diz com hesitação. Sabe, você está enganado. Suzane é mais. É possível, minha filha. É bem possível, responde ele.
Distraidamente, seu olhar procura Marie. Faz-lhe um sinal. Está calor. Marie se apoia com familiaridade na beira da mesa. Oh, sim, faz calor, diz a mulher gemendo. Está sufocante aqui, e além do mais, a carne não está boa. Falarei com o patrão. Já não é a mesma coisa. Abre um pouco a janela, Marie. O marido retoma seu ar divertido. Diga, você não viu seus olhos? Mas quando, meu filho, meu lindo? Ele arremeda com impaciência. Mas quando, meu lindo? É bem você, no verão, quando neva. No verão, quando neva. Está querendo dizer ontem? Ah, bom. Ele ri, olha para longe e recita muito depressa com uma certa aplicação. Olhos de gato que caga na brasa. Está tão satisfeito que parece ter esquecido o que queria dizer. Ela ri, por sua vez, sem maldade. Ha, seu maldoso. Ela lhe dá palmadinhas nos ombros. Maldoso, maldoso. Ele repete com mais segurança. De gato que caga na brasa. Mas ela já não ri. Não sem brincadeira. Não, sem brincadeira. Ela é séria. Ele se inclina, cochicha uma história complicada em seu ouvido. Ela o olha um momento, a boca aberta, o rosto um pouco tenso e risonho, como alguém que vai cair na gargalhada. Depois, bruscamente, se inclina para trás e arranha-lhe as mãos. Isso não é verdade, não é verdade. Ele diz em tom sensato e ponderado. Escute, minha querida, foi ele mesmo quem disse. Se não fosse verdade, por que eu diria? Não, não. Mas se foi ele mesmo quem disse, escute, imagine. Ela começa a rir. Estou rindo porque pensei em René. Sim. Ele também ri. Ela continuou numa voz baixa e solene. Então, é porque percebeu isso na terça-feira? Quinta-feira. Não terça-feira. Você sabe, por causa do desenho no ar numa espécie de elipse. Longo silêncio. O marido embebe miolo de pão no molho. Marie troca os pratos e traz tortas. Daqui a pouco também vou aceitar uma torta. De repente a mulher, com um ar pouco pensativo, um sorriso orgulhoso e um pouco escandalizado nos lábios, pronuncia com voz arrasada. Oh, não, você sabe. Há tanta sensualidade em sua voz que ele se perturba e lhe acaricia a nuca com a mão gorda. Charles, fique quieto, você me excita, meu querido, murmura ela sorrindo de boca cheia. Tento retomar minha leitura. Cita. E onde quer que o arranje, compre. E se o patrão me encontra? Mas, fim da citação. Ouço ainda a mulher dizendo, vou fazer Marthe rir, vou lhe contar. Meus vizinhos se calaram. Depois da torta, Marie serviu ameixas, e a mulher está muito ocupada em depositar graciosamente os caroços em sua colher. O marido, olhando para o teto, tamborila uma marcha na mesa. Dir-se-ia que o estado normal deles é o silêncio, e a palavra é uma pequena febre que às vezes os acomete. Continua lendo. E onde quer que o arranje? Compre. Fecho o livro, vou dar um passeio. Quando saí de Brassière-Vézelys, eram quase 3 horas. Senti a tarde em todo o meu corpo, pesado. Não a minha tarde, a deles. A que 100.000 habitantes de Beauville iam viver em comum. A essa mesma hora, após o longo e copioso almoço de domingo. Eles se levantavam da mesa e para eles algo morrera. O domingo gastara sua leve juventude. Era preciso digerir a galinha e a torta, vestir-se para sair. A companhia do Cine Eldorado ressoava no ar límpido. É um ruído familiar do domingo. Essa companhia em pleno dia. Mas de 100 pessoas faziam fila ao longo da parede verde. Aguardavam evidentemente a hora das suaves trevas do relaxamento, do abandono, a hora em que a tela brilhante, como uma pedra branca sob a água, falaria e sonharia por elas. Vão desejo. Alguma coisa nelas permaneceria contraída. Tinham muito medo que estragassem seu belo domingo. Daqui a pouco, como todos os domingos, ficariam decepcionadas. O filme seria idiota, a pessoa do lado fumaria cachimbo e cuspiria entre os joelhos, ou então Lucien se mostraria desagradável, não teria uma palavra amável, ou ainda, como se de propósito e justamente hoje, logo no dia em que iam ao cinema, aquela dor nas costas voltaria. Daqui a pouco, como todos os domingos, pequenas raivas surdas cresceriam na sala escura.
Segui pela tranquila rua Bressan. O sol dissipara as nuvens. O tempo estava bonito. Uma família acabava de sair da Villa Lavec. A filha abotoava as luvas na calçada. Devia ter mais ou menos 30 anos. A mãe, postada no primeiro degrau da escadaria, olhava fixamente para a frente, o ar seguro, respirando fundo. Do pai eu via apenas as costas enormes, inclinando sobre a fechadura. Passava a chave na porta. A casa permaneceria vazia e escura até o regresso deles. Nas casas vizinhas, já desertas e com os ferrolhos passados, os móveis e os parquês estalavam suavemente. Antes de sair, haviam apagado o fogo na lareira da sala de jantar. O pai foi ter com as duas mulheres, e a família, sem dizer uma palavra, se pôs a caminho. Aonde iam? Aos domingos vai-se ao cemitério, ou visitam-se parentes, ou ainda, quando se está inteiramente livre, passeia-se pelo quebra-mar. Eu estava livre. Segui pela rua Bressan, que desemboca no quebra-mar. Promenades. O céu estava azul claro. Algumas fumaças, alguns penachos, de vez em quando uma nuvem à deriva passavam diante do sol. Via-se ao longo a balaustrada de cimento branco que corre ao longo do quebra-mar, promenade, e o mar brilhando através das aberturas. A família virou à direita na rua Aumônière Hillary, que sobe para o Côte Vert. Vi-os subir a passos lentos, formando 3 manchas negras no brilho do asfalto. Dobrei à esquerda e me misturei à multidão que desfilava à beira-mar. A mistura era maior do que pela manhã. Parecia que todos aqueles jovens e homens já não tinham força para manter a bela hierarquia social de que tanto se orgulhavam antes de almoçar. Os negociantes e funcionários caminhavam lado a lado, deixavam-se acotovelar, deixavam-se até empurrar ou desviar por modestos empregados de aparência pobre. As aristocracias, as elites, os agrupamentos profissionais tinham se fundido nessa multidão morna. Restavam apenas homens quase sós, que já não representavam mais. Uma poça de luz ao longe, este era o mar em maré baixa. Alguns escolhos, a flor da água, furavam essa superfície de claridade com suas pontas. Barcos de pesca jaziam na areia, perto dos viciosos blocos de pedra arremessados desordenadamente na base do quebra-mar, para protegê-lo das ondas e que deixam entre si buracos borbulhantes. Na entrada do anteporto, contra o céu embranquecido pelo sol, recortava-se a sombra de uma draga, todas as noites até meia-noite. Ela uiva e geme, fazendo uma barulheira infernal. Mas aos domingos os operários passeiam em terra, ficando apenas um vigia a bordo. Ela se cala. O sol estava claro e diáfano. Um vinhozinho branco, sua luz mal aflorava os corpos, não lhes dava sombras nem relevo. Os rostos e as mãos formavam manchas de ouro, claro. Todos aqueles homens de sobretudo pareciam flutuar suavemente a algumas polegadas do chão. De quando em quando, o vento empurrava em nossa direção sombras que tremulavam como água. Os rostos se apagavam por algum instante, ficavam cor de giz. Era domingo. Encaixada entre a balaustrada e os portões dos chalés de recreio, a multidão se desfazia em pequenas vagas, para se perder em 1000 riachos por trás do grande prédio da Companhia Transatlântica. Quantas crianças em carrinhos no colo, levadas pela mão ou andando empertigadas em grupos de 2 ou 3 à frente de seus pais. Eu vira todos esses rostos poucas horas antes, quase triunfantes no redor de uma manhã de domingo. Agora, banhados de sol, exprimiam apenas a calma, o relaxamento, uma espécie de obstinação. Poucos gestos. Ainda se trocavam alguns cumprimentos de chapéu, mas sem a amplidão, sem a alegria nervosa da manhã. Todas as pessoas se deixavam ficar um pouco para trás, a cabeça erguida, o olhar distante, entregues ao vento que se empurrava inflando os casacos. De quando em quando, um riso seco, rapidamente abafado. O grito de uma mãe, Genot, Genot, quer fazer o favor? Depois o silêncio, leve cheiro de fumo suave. São os caixeiros fumando, salambô, aixa, cigarros de domingo. Em alguns rostos mais expressivos tive a impressão de ler um pouco de tristeza, mas não, aquelas pessoas não estavam nem tristes nem alegres, repousavam. Os olhos arregalados e fixos refletiam passivamente o mar e o céu.
Dentro em pouco iriam para casa, tomariam uma xícara de chá em família na mesa da sala de jantar. No momento desejavam viver com um mínimo de dispêndio, economizar os gestos, as palavras, os pensamentos, boiar. Só dispunham de um único dia para apagar as rugas, os pés de galinha, os vincos amargos que o trabalho da semana provoca. Um único dia. Sentiam os minutos a lhes escapar por entre os dedos. Teriam tempo de acumular bastante juventude para poder recomeçar tudo na segunda-feira de manhã? Respiravam a plenos pulmões, porque o ar do mar revigora apenas sua respiração, regular e profunda como a de quem dorme. Confirmava que estavam vivos. Eu caminhava furtivamente, não sabia o que fazer do meu corpo rijo e fresco, no meio dessa multidão trágica que repousava. O mar agora estava cor de ardósia. Subia lentamente. À noite atingiria a maré cheia. Essa noite o quebra-mar, promenade, ficaria mais deserto do que o Boulevard Victor Noir. Adiante e à esquerda, numa luz vermelha, brilharia no canal. O sol descia lentamente sobre o mar. No caminho, incendiava a janela de um chalé normando. Uma mulher ofuscada levou, com ar cansado, a mão aos olhos e sacudiu a cabeça. Gaston, estou ofuscada, disse com um riso hesitante. É um leãozinho bom. É um solzinho bom, disse o marido. Não esquece, mas mesmo assim é agradável. Não aquece, mas mesmo assim é agradável. Ela disse ainda, voltando-se para o mar. Pensava que pudéssemos vê-la. Impossível, disse o homem. Ela está do lado do sol. Deviam estar falando da ilha Caillebotte, cuja ponta meridional deveria ser visível entre a draga e o cais do anteporto. A luz tornou-se mais suave. Nessa hora, instável, algo anunciava a noite. O domingo já tinha passado. As vilas e a balaustrada cinza pareciam recordações muito recentes. Um a um, os rostos perdiam o ar de lazer. Vários se tornaram quase eternos. Uma jovem mulher grávida se apoiava num rapaz louro de aspecto bruto. Ali, olhe, disse. O quê? Ali, as gaivotas. Ele sacudiu os ombros. Não havia gaivotas. O céu se tornara quase puro, um pouco rosado no horizonte. Ouvi-as? Escute. Estão gritando. Ele respondeu. Foi qualquer coisa que rangeu. Um lampião de gás brilhou. Julguei que o acendedor dos lampiões tivesse passado. As crianças o aguardam com impaciência, porque é ele que dá o sinal da hora de regressar. Mas era apenas um último reflexo do sol. Embora o céu ainda estivesse claro, a terra mergulhava na penumbra. A multidão escasseava, ouvia-se distintamente o estertor do mar. Uma mulher jovem, apoiada com as duas mãos na balaustrada, ergueu para o céu o rosto azulado, riscado quase de preto pela pintura dos lábios. Perguntei-me por um momento se iria amar os homens, mas afinal o domingo era deles, não meu. A primeira luz que se acendeu foi a do farol Caillebotte. Um garotinho parou perto de mim e murmurou com um ar extasiado. Oh, o farol! Então senti meu coração inflado por um grande sentimento de aventura. Dobro à esquerda e vou dar no pequeno prado pela rua dos Volières. Colocaram os taipais nas vitrines. A rua Tornebrad está clara, mas deserta. Perdeu sua glória efêmera da manhã. A essa hora nada se distingue das ruas vizinhas. Levantou-se um vento bastante forte. Ouço ranger o chapéu do arcebispo. Estou sozinho. A maioria das pessoas voltaram para seus lares. Estão lendo o jornal da tarde e ouvindo o rádio. O domingo que termina deixou-lhes um gosto de cinzas e seus pensamentos se voltam para a segunda-feira. Mas para mim não existem não existem segunda-feira, nem domingo. Existem dias que se atropelam desordenadamente e, além disso, lampejos como esse. Nada mudou e, no entanto, tudo existe de uma outra maneira. Não consigo descrever. É como a náusea. E, no entanto, é exatamente o contrário. Finalmente, me acontece uma aventura e, quando me interrogo, vejo que me acontece que sou eu que estou aqui. Sou eu que fendo a noite. Estou feliz, como o herói do romance. Algo vai suceder. Na obscuridade da rua Bassée de Vielle, há alguma coisa à minha espera.
É ali, exatamente na esquina dessa tranquila rua, que minha vida vai começar. Vejo-me avançar com um sentimento de fatalidade. Na esquina da rua há uma espécie de marco branco. De longe parecia todo preto, e a cada passada tende mais e mais ao branco. Esse corpo obscuro, que se ilumina pouco a pouco, me causa uma impressão extraordinária. Quando estiver totalmente claro, totalmente branco, me deterei exatamente ao seu lado, e então começará a aventura. Esse farol branco que emerge das sombras está tão próximo agora que quase sinto medo. Por um instante penso em dar meia volta, mas não é possível quebrar o encantamento. Avanço, estendo a mão e toco no marco. Eis a rua Bas de Ville, e a massa enorme da igreja de Santa Cecília escondida nas sombras e cujos vitrais brilham. O chapéu do arcebispo range. Não sei se o mundo se estreitou de repente ou se sou eu que ponho uma unidade tão forte entre os sons e as formas. Sequer posso conceber que algo do que me rodeia seja diferente do que é. Paro um instante, espero, sinto meu coração bater, vasculho com o olhar a praça deserta. Não vejo nada. Levantou-se um vento bastante forte. Equivoquei-me. A rua Passé de Ville era apenas uma escala. A coisa estava à minha espera no fundo da praça do Canton. Não tenho pressa de recomeçar a andar. Parece-me que atingi o cume da minha felicidade. Em Marseille, em Xangai, em Meknès, o que não fiz para obter um sentimento tão pleno? Hoje já não espero nada. Volto para casa ao fim de um domingo vazio. Ele está comigo. Torno a caminhar. O vento me traz o grito de uma sirene. Estou inteiramente sozinho, mas caminho como uma tropa que irrompe numa cidade. Neste momento, há navios ressonantes de músicas sobre o mar. Luzes se acendem em todas as cidades da Europa. Comunistas e nazistas trocam tiros nas ruas de Berlim. Desempregados perambulam pelas ruas de Nova York. Num quarto aquecido diante de suas penteadeiras, mulheres colocam rímel nos cílios. E eu estou aqui, nessa rua deserta, a cada tiro disparado de uma janela de Neculot, cada soluço sangrento dos feridos que são transportados, cada gesto preciso e diminuto das mulheres que se enfeitam corresponde a cada um de meus passos, a cada batida do meu coração. Diante da galeria Guillet, já não sei o que fazer. Estarão à minha espera no fundo da galeria? Mas há também, na praça do Canton, no fim da rua Tournebride, certa coisa que necessita de mim para nascer. Estou cheio de angústia. O menor gesto me compromete. Não posso adivinhar o que querem de mim. No entanto, é preciso escolher. Sacrifico a galeria Guillet. Ignorarei para sempre o que ela me reservava. A praça do Canton está vazia. Será que me enganei? Acho que não o suportaria. Será que não vai acontecer nada? Aproximo-me das luzes do café Mabel. Estou desorientado. Não sei se vou entrar. Dou uma olhada através das grandes vidraças embaciadas. A sala está abarrotada. O ar está azulado por causa da fumaça dos cigarros e do vapor exalado pelas roupas úmidas. A empregada que se encarrega da caixa está em seu balcão. Conheço-a bem. É ruiva como eu. Tem uma doença no ventre. Apodrece suavemente sob suas saias, com um sorriso melancólico semelhante ao cheiro de violeta que às vezes exalam dos corpos em decomposição. Arrepio-me da cabeça aos pés. Era ela que me esperava. Estava ali, erguendo o busto imóvel para cima do balcão, sorrindo. Do fundo desse café, algo retrocede para os momentos esparsos desse domingo. E solda-os uns aos outros, dá-lhe um sentido. Atravessei todo esse dia para chegar a esse momento, a testa apoiada nessa vidraça, para contemplar esse rosto delicado que desabrocha sobre uma cortina grená. Tudo parou, minha vida parou. Esse grande vidro, esse ar pesado azul como a água, essa planta desnuda e branca no fundo da água, e eu próprio formamos um todo imóvel e pleno. Estou feliz. Quando estava no Boulevard de Redoute, só subsistia em mim um amargo pesar. Dizia-me, talvez não exista nada no mundo que seja tão importante para mim como esse sentimento de aventura. Mas ele vem quando quer, desaparece tão rapidamente. Como fico seco quando ele me deixa.
Será que me faz essas curtas visitas irônicas para me mostrar que minha vida é um fracasso? Atrás de mim, na cidade, nas grandes ruas retas, na claridade fria dos lampiões, um fantástico acontecimento social agonizava. Era o fim do domingo.